Olá, amigos. Estamos de volta para o nosso encontro habitual. Eu já fico esperando esse encontro de corações. Afinal de contas, nós somos espíritas e, como espíritas, a gente sabe que a amizade é como a avenca. A avenca é uma plantinha muito delicada. Se não tratá-la com muito carinho e tal, ela fenece e morre. A amizade é assim também. Se nós não tratamos com carinho devido, pode fenecer, pode morrer. Mas se colocamos a água viva da ternura, dos sentimentos bons, ela vai crescendo e se torna uma planta linda, enfeitando a nossa vida. Então a gente pensa no grande amigo de todos nós, do que ele sentia, do que ele pensava e do que ele dizia aos nossos corações. Dona Amélia Rodrigues escolhe trechos importantes das falas de Jesus e deixa para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, ou talvez nem seja exatamente isso, quem sabe, para o nosso despertamento, para que eu acorde desse sono fantasioso que o mundo oferece para nós, cheio de ouropéis que não tem valor nenhum, porque o ouro verdadeiro não se encontra ali. E nós vamos pensando nessas coisas e tentando também dividir com os nossos amigos, os nossos companheiros. Aliás, tenho encontrado nas viagens, tenho encontrado tantos companheiros que vêm dizendo que têm ouvido o nosso programa e têm se sentido muito bem com as exposições. E a gente fica feliz, porque o Espiritismo é luz que se acende. Basta que a gente tente caminhar na escuridão para nós descobrirmos o valor da luz. Então vamos ver o que Dona Amélia colocou aqui no livro Primícias do Reino, primeiro livro da lavra mediúnica de Dona Amélia Rodrigues, pelas mãos generosas de Divaldo Franco. Disse Jesus: E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Vamos repetir e vamos pensar. E eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ele fez essa promessa que João grafou no capítulo 12, item 32 do seu Evangelho. Quando for levantado, e diante dos 500 da Galileia, ele é alçado no espaço. Quando a gente pensa nisso, nós vamos descobrir várias coisas. Primeiro, o corpo que Jesus havia utilizado e que foi crucificado e que foi retirado da cruz por José de Arimateia e conduzido ao túmulo, aquele corpo desapareceu. Quando Maria de Magdala vai até lá para ungir o corpo, porque não havia tido tempo de fazê-lo, era uma sexta-feira e precisavam retirar o corpo logo, porque prelevava o sábado. Ela encontra o túmulo aberto e ali vazio. Onde estaria o corpo do Senhor? Aí ele surge entre os discípulos e até convida a Tomé para que toque na ferida feita pelos cravos que o prenderam na cruz. Então, nós diríamos, é o corpo do Senhor Jesus. E é esse corpo que se apresenta aos discípulos na estrada de Emaús, onde eles vão cheios de tristeza. Eu imagino a tristeza daquelas criaturas, vendo que o seu mestre, o seu pastor, o seu guia,
havia sido levado para uma sepultura. Então havia um sofrimento muito grande no coração daqueles dois homens que caminhavam ensimesmados, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. E quando eles estão caminhando para Emaús, que mediava uns 6 quilômetros entre Jerusalém e Emaús, quando eles caminhavam, eis que surge no meio deles, um estava do lado de um caminho e o outro do outro lado, e no meio surge um varão e começa a conversar com aqueles discípulos, contando a eles a história quase, por assim dizer, do povo hebreu, começando desde os primeiros profetas, fazendo uma digressão histórica sobre a contribuição daqueles homens considerados loucos, mas que eram porta-vozes da espiritualidade superior. Ele faz uma digressão histórica e aqueles dois discípulos ficam deslumbrados, acharam que coisa, que homem extraordinário, mas não o reconheceram. Olha que coisa interessante. Por que será que não reconheceram Jesus? Então eles foram caminhando, chegando às portas da cidade de Emaús. Os dois discípulos vão entrar na cidade e o viandante vai continuar a jornada. Então um dos discípulos diz a ele: Senhor, o dia já declinou, já é tarde, a noite desce. Fica conosco, Senhor. E ele então aceita o convite e adentra a cidade de Emaús. Ainda não o reconheceram. Quando chegam ao local onde deveriam pousar, ele é convidado para o repasto da noite. Então o pão é colocado sobre a mesa e, como era de praxe, o convidado é que partia o pão. Quando ele toma o pão em suas mãos e o parte, os discípulos o reconhecem. Que coisa notável que é isso! Reconhecê-lo pelo simples ato de partir o pão. Então os discípulos o reconheceram. Para nós, na atualidade, 2000 anos depois da passagem de Jesus como uma brisa perfumada sobre a terra, nós ainda estamos esperando alguém que venha partir o pão para que a gente descubra a presença do Senhor. Então, aquela criatura depois se apresentou algumas vezes aos discípulos e mais tarde, diante dos 500 da Galileia, ele é alçado às alturas. E a referência que Dona Amélia faz aqui à palavra de João é exatamente naquele momento em que ele é alçado. E à medida que ele vai se elevando, estando um pouco acima da cabeça dos circunstantes, 500 criaturas que tiveram a chance de ver esse acontecimento. Ele diz: e eu, quando for levantado da terra, e ele estava sendo levantado naquela hora, a todos atrairei a mim. Esse todos é você, sou eu, somos nós que seremos atraídos a ele e seremos alçados com ele. Então, aquela interrogação que fica sempre na cabeça dos cristãos e daqueles que não são cristãos também: como seria o corpo de Jesus? Aí a resposta que vem ao meu coração: que importa isso? O que importa é o cerne da verdade que ele nos legou e uma demonstração de que o corpo físico não importa. Mas nós poderemos, como diz Lavoisier, ele se transformará em outras expressões de vida. Nós poderemos também, de tal maneira, trabalharmos a alma que o próprio corpo também comece a sentir as modificações do íntimo, do espírito. E vamos ver o que Dona Amélia escreve nessa mensagem. Enquanto fulguravam em ouro os raios do astro-rei, banhando a natureza de
incomparável festa de luz, foram pronunciadas as últimas palavras, ditas as instruções finais e significativas e delineadas as rotas para as tarefas do futuro. Nimbado por indefinível claridade, ele ascendeu lentamente ante a explosão de lágrimas dos companheiros e as esperanças de redenção pelo trabalho do porvir. Então ele deixa as suas últimas recomendações. E eu perguntaria, você se lembra das recomendações do Senhor? Eu me lembro, nós nos lembramos, e todavia é o governador do planeta, o estruturador da vida que nós temos aqui na Terra, e também o orientador máximo da nossa jornada evolutiva. Vamos pensar com carinho em Jesus, recordar-lhes os passos, as palavras. Ele fez 5 discursos importantes e as recomendações que ele deixa nesse momento aos 500 da Galileia e que se multiplicam no coração de todos nós que somos cristãos. E uma das frases lindas do Senhor Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Até mais.